Você tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia? Pastor, não tenho uma Bíblia. Então anota esse texto, o que Deus quer falar contigo. Quero convidar você para lermos a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis Missionários. Escutei essa palavra hoje e peguei os 3 pontos e vou falar hoje aqui. Capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. E eu queria apenas ler alguns versículos da palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Estamos diante de uma das belas e lindas histórias da Bíblia Sagrada. É quando Elias, ele prediz contra Acabe o que haveria de suceder a Israel por causa da sua liderança, por causa da maneira como ele estava conduzindo a Israel. E os irmãos sabem que Elias é um profeta que Deus se utilizou dele grandemente para profetizar contra os reinados que se levantaram em Israel. E bem específico, o de Acabe. E Acabe foi um dos reis que era manipulado por sua esposa, a tão conhecida Jezabel. Porém, nessa história aqui, eu queria pontuar uma vida de milagres. É isso mesmo que eu queria trazer para vocês em pequenas palavras e bem objetiva, uma vida de milagres. Elias não fez tanto milagres como Eliseu, mas aqui vamos pontuar 3 coisas importantes que aconteceram a Elias nesse capítulo de número 17. A primeira coisa que acontece a Elias está no versículo que acabei de ler. Os irmãos podem observar que Elias vai dizer: Vive o Senhor, Deus de Israel, exalta a grandeza de Deus. Aí vem: perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Olha o texto que diz: senão segundo a minha palavra. Podemos identificar aqui uma primeira ação, um primeiro milagre que vai acontecer aqui. Observe que o texto não diz que Deus mandou Elias dizer isso. O texto sagrado, a Bíblia, não nos informa que Elias recebeu de Deus uma palavra para dizer a Acabe. Porém, na circunstância que estava o profeta, ele agora se vira para Acabe e vai dizer assim: estou na presença de Deus, Acabe.
eu sei a quem eu tenho servido. E eu já falei muita coisa para você, Acabe, mas você não dá ouvidos à palavra do Senhor. E eu quero te dizer algo. Que daqui a alguns dias, ou dias, né? Até aqui o texto vai dizer que nestes anos não haverá chuva em Israel. Não vai chover, segundo a minha palavra. Olha o crédito que tinha Elias. Olhe o crédito que tinha Elias com Deus. Vocês já observaram que Deus, ele honra os seus filhos? Conforme a comunhão que temos com Deus, Deus, ele honra. E eu quero primeiro falar aqui a palavra do profeta. Observe que foi o profeta que falou. Um profeta de Deus falou. Não haverá chuva. No capítulo de número 18 e o versículo de número 41, se os irmãos têm uma Bíblia, vai dizer: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Já viu os dois contextos? Primeiro, Elias diz: não vai chover. Para que você saiba que Israel tem um Deus. E Deus honrou uma palavra. Olha o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, que Deus honrou a palavra do profeta e não choveu. Não houve chuva. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui para olhar para você que está em casa. Quando um homem de Deus fala, olha aí, Deus assina embaixo. Cuidado com a palavra do homem de Deus. Honre um homem de Deus, porque há poder na palavra de um homem de Deus. Há poder na palavra de um homem de Deus. Eu não sei você, mas aprenda a ministrar bênçãos, aprenda a proferir palavras de bênção para as pessoas. Eu acredito que Deus, ele honra a palavra de um homem e de uma mulher de Deus, porque eu já vi sinais em minha vida igualzinha a que Deus fez com Elias. Eu acreditei, eu vi. Eu me lembro que certa vez paramos um carro, era quase 3 horas da madrugada. E eu virei juntamente com 2 pastores que estavam comigo. E a gente olhou para um galpão. E paramos o carro. Aleluia, vejo como hoje. E olhamos e dissemos: vamos descer do carro e vamos ministrar neste galpão, orar por este galpão. Isso é para quem crê, tá bom? A tua experiência com Deus é uma, a minha com outra. Eu creio que Deus, ele honra quando nós falamos. Descemos e inclinamos as nossas mãos para o galpão. E a nossa oração era: Deus, dai-nos este galpão para a tua obra. Queremos que o Senhor use meios para que este galpão seja para a tua obra. E que toda ação contrária contra este galpão seja neutralizada em o nome de Jesus. Tempo passou, irmão. Deus registrou no céu aquela oração.
E por incrível que pareça, no tempo certo, aquele galpão era uma igreja própria do Ministério Novas de Paz. Então o que eu quero te dizer é que Deus, ele honra a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu vou dar um segundo exemplo. Observe que o segundo exemplo é o próprio Elias, quando ele vai para Sarepta, aquela mulher que não tinha nada, no caso Eliseu, quando ele profetizou e disse àquela mulher, dá-me o de comer, e aquela mulher disse, eu não tenho nada, porque Deus, ele, no caso o próprio Elias, que o próprio Deus, ele cuidou ali de Elias, disse, olha, o que é que tem aí? Não tem nada. Na casa da mulher não tinha nada. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele profeta, ele abençoou aquela mulher. E disse, vai dar os teus vizinhos aí, olha. Não, perdão. Quando ele disse assim, não tem nada, né? Faz um bolo pequeno para mim. Faça um bolo pequeno para mim. Aquela mulher fez um bolo pequeno para o profeta. E ele vira para ela e diz assim, a partir de hoje, nesta casa, não vai faltar azeite e nem vai faltar farinha. Aleluia! Capítulo de número 17, olha aqui, o versículo de número 14. Olha o que Elias disse. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Palavra de um homem de Deus. Segunda coisa que eu encontro aqui nessa passagem, deixa eu ver a hora aqui, é que o profeta, ele profere a palavra e de repente Deus fala com ele. Porque Deus, quando honrou a palavra de Elias, observe que consequências naturais iriam acontecer em Israel. Qual era, pastor? Se não chove, não tem agricultura. Escuta comigo aí, vem comigo. Ó. Se não chovia, como era que o povo de Israel iria plantar? Porque o povo de Israel vivia da agricultura e da pecuária. Iriam os rios secarem. Iria ter catástrofes. A fome iria bater. Não haveria condições de haver plantações porque não tinha água. Então Deus honrou a palavra de um profeta para julgar Acabe, porém, por causa de Acabe, o povo iria sofrer. Está um exemplo a viúva de Sarepta. Mas o que me chama a atenção é que Elias recebe uma orientação de Deus. Deus no versículo 2 fala com ele e disse, vai-te daqui e vá para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. É Deus dizendo, vai para o oriente, lá tem um ribeiro, o ribeiro de Querite. Olha o que vai dizer, esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Escute aí, crente. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Dependência do profeta. O profeta, ele vai para o rio Querite. Fica lá por orientação de Deus. E a Bíblia diz, olha aí, dependência. E a Bíblia diz que Deus disse, você vai ter água.
a água do ribeiro. E eu ainda vou te mandar café pela manhã. Pão e carne você vai comer pela manhã. Olha o versículo de número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Você não vai ter as três refeições. Eu vou te dar o café da manhã. E eu vou te dar a janta. Quer dizer, eu vou te cuidar de você pela medida. Até falei sábado, Deus cuida de nós na nossa medida. Aleluia! Deus deu pão e carne pela manhã. Come pão e carne pela manhã. Aleluia! E pão e carne à noite, beba do ribeiro. Vou te dar pão e carne pela manhã. Talvez você não tenha almoço, mas à noite tem janta. Aleluia! Isso é medida. Eu e você recebemos conforme a medida de Deus. Pegue esta palavra. Deus, ele nunca dá nem mais e nem menos, ele dá na medida certa. O azeite só parou porque acabou os vasos, quer dizer, a medida foi até o último vaso. Deus está falando com você, minha filha. Eu tenho cuidado de você, não reclame, talvez não tenha as 3 refeições, mas eu estou dando pão pela manhã e janta à noite, porque é a tua medida. Eu não posso nem dar mais nem menos, é na medida, e Deus sabe a minha e a sua medida. Porque o versículo o terceiro ponto é a provisão de Deus. Aleluia. Primeiro é a palavra do profeta, segundo é a dependência. Eu preciso depender de Deus. Porque quando eu dependo de Deus, ele se encarregará pela medida certa. A provisão chegando. Comece a abrir a sua boca para proferir palavras. A porta vai se abrir, você olhe para ela. Comece agora a dizer, a porta vai se abrir naquele lugar, eu vou trabalhar naquele lugar. Se você não está vendo, você está na dependência de Deus. Deus, eu estou vendo, olha, eu dependo de ti, preciso. E Deus vai dizer, se preocupe não, meu filho. Vai chegar pão, vai chegar carne. Dependa de mim, porque o momento vai chegar, a hora vai chegar. É só ficar na minha dependência. Assim diz o Senhor.